A gente segue aqui com a Crítica na TV, dando detalhes da visita do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele veio a Manaus discutir estratégias para o sistema prisional do Estado, mas, como eu já falei, ele não escapou de perguntas envolvendo o vazamento de conversas que teve com o procurador da Operação Lava Jato na época em que era juiz. A visita do ministro da Justiça foi agendada em março, antes mesmo das 55 mortes em presídios da capital no mês passado. O objetivo foi o Encontro Nacional de Secretários de Justiça Estaduais. Na cerimônia de abertura, Moro afirmou que o Estado ainda não tem o controle total do sistema penitenciário. E uma das causas dessa relativa falta de controle é que eu não ponho... deixar claro, eu estou colocando responsabilidade no governo do Estado. O governo do Estado assumiu há pouco tempo, assim como o governo federal. É só uma constatação com o objetivo de melhorar a situação penitenciária do Estado. Mas um dos problemas que foram identificados, um número muito pequeno de agentes penitenciários no Estado do Amazonas. O secretário de Segurança Pública discordou da afirmação. E vai ser visto aqui, a equipe do ministro vai ver que o Estado do Amazonas tem domínio sobre o sistema prisional. O sistema prisional não está convulsionado, o que foi um fato excepcional. Agora é bom que ele veja e vai tomar ciência da realidade. Isso aí vai proporcionar que ele possa avaliar melhor e mandar recursos para cá, para o Amazonas. Porque sem dinheiro não dá para se fazer nada, milagre não vale. Entre as medidas para garantir a segurança nas unidades prisionais, o ministro da Justiça sugeriu a realização de concursos públicos. Segundo o secretário de Administração Penitenciária, a recomendação ainda está em análise. Estamos discutindo a questão legal disso, né? Hoje o Estado ele se encontra com o limite prudencial já ultrapassado, então nós estamos vendo uma viabilidade através de uma possibilidade de acordo de um ataque com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas do Estado. Nós dependeremos disso para dar um próximo passo. O governador do Amazonas pediu mais recursos federais e disse que o Estado precisa de medidas específicas, diferentes das de outras regiões do país. O compromisso do apoio do governo federal no sentido de construirmos uma força ou ajuda para garantir um patrulhamento na fronteira, entendendo que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, dada a enormidade que é o Estado, e também pediu um compromisso de que todas as vezes que fossem aportados projetos para o Estado do Amazonas no sistema prisional, que fosse feito com a ajuda dos nossos técnicos, dos nossos especialistas, entendendo a dificuldade e entendendo também a regionalidade que é o Estado do Amazonas. Mas o ministro não respondeu apenas perguntas sobre o sistema penitenciário. Ele foi duramente questionado a respeito das conversas que teve nos últimos 2 anos com membros do Ministério Público no âmbito da Operação Lava Jato, na época em que ele era juiz. As conversas vazaram neste fim de semana em sites jornalísticos na internet. O Intercept Brasil publicou alguns trechos de mensagens trocadas pelos aplicativos WhatsApp e Telegram e levantou suspeitas sobre a imparcialidade de Sérgio Moro como magistrado. Segundo o site, o então juiz federal enviou em dezembro de 2015 ao chefe da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, pistas para a investigação do caso do ex-presidente Lula. Moro encerra a mensagem sugerindo uma suposta testemunha para incriminar o petista. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar informação. Estou então repassando. A fonte é séria, escreveu ele. Neste outro trecho, ele discute o vazamento das conversas da então presidente Dilma Rousseff sobre a possível nomeação de Lula para a Casa Civil. Sérgio Moro divulgou as conversas sigilosas e, na época, chegou a alegar que havia sido um erro. Ele se desculpou publicamente. Já nas mensagens publicadas pelo site, Moro teria consultado o Ministério Público sobre a divulgação e recebeu uma resposta positiva, como uma espécie de estratégia. Alguns dias depois, disse que não estava arrependido do levantamento do sigilo, apesar da repercussão negativa. A reportagem sugere que Sérgio Moro conduziu algumas partes da investigação, inclusive cobrando mais agilidade da Operação Lava Jato. Entre as mensagens está a frase "não é muito tempo sem operação". A matéria diz ainda que o então juiz definiu novos métodos para inverter as fases da operação da Polícia Federal.
Em Manaus, na primeira aparição pública, desde que as mensagens foram divulgadas, o ministro da Justiça preferiu desviar do assunto, mas disse que não viu problema no conteúdo das mensagens gravadas. Eu não vi nada demais ali nas mensagens, do que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores, né? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu não vi nada demais. Ele também questionou a legalidade das mensagens obtidas. Basta ler o que se tem lá e verificar o fato grave é a invasão criminosa dos celulares dos procuradores. E ali está mesmo muito sensacionalismo em cima dessas supostas mensagens. A maioria dos políticos amazonenses concordou com o posicionamento do ministro. O que eu observei, não vi nada de relevante nas conversas, porque não deixa de ser o Estado, é o Estado acusador, que é o Ministério Público, e o Estado juiz, que na época era hoje ministro Sérgio Moro. Então não vi nada de relevante até o momento que foi informado. E se tiver algum tipo de conluio, no sentido de prejudicar A ou B, você tem que rever essas questões, é normal. Mas a Lava Jato não, a Lava Jato é uma realidade, não tem como voltar atrás. Isso aí não tem a menor dúvida. Nessa tarde, o ministro Sérgio Moro fez uma visita a 3 unidades prisionais aqui em Manaus. Ao vivo, a repórter Rosiane Chagas traz os detalhes para a gente. Oi, Rosiane, então, conta pra gente como é que foi aí a visita do ministro às unidades prisionais. Muito boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foi uma visita de inspeção, né, para verificar a estrutura dessas unidades prisionais, mas também foi uma visita de inauguração. Como você disse, foram visitadas 3 unidades prisionais, o Compage, que já estava previamente na agenda do ministro Sérgio Moro, mas também foram visitados o IPAT e o CDPM-2. Quem acompanhou o ministro Sérgio Moro nessas visitas foi o governador do estado, o Wilson Lima. Como eu disse, foi uma visita de inauguração, né? Lá no CDPM-2, por exemplo, eles inauguraram uma oficina que vai oferecer aos detentos curso de refrigeração. Lá no Compage, eles inauguraram uma panificadora, né? Uma panificadora com capacidade para produzir 12 mil pães diariamente, que é o resultado de uma parceria entre o governo do estado e o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Essa visita do ministro Sérgio Moro também se estendeu, lá, como eu disse, lá no CDPM-2, e lá ainda ele visitou a horta do local, além de conversar com o GIP, que é o Grupo de Intervenção Penitenciária, que foi um grupo criado agora no atual governo para agir em casos extremos, como os que aconteceram aqui em Manaus ultimamente, o caso do massacre, né, do final do mês passado, que terminou aí com 55 mortos. A agenda do ministro aqui em Manaus terminou agora no fim da tarde de hoje, depois que ele saiu dessa visita aos presídios. Ele esteve numa reunião lá na sede da Polícia Federal e, em seguida, ele embarcou de volta a Brasília. Agora, Rosiane, a gente volta a falar sobre o assunto, né, o vazamento das conversas entre o ministro e o procurador Deltan Dallagnol. Com certeza incomodou bastante o ministro nessa segunda-feira aqui em Manaus. A gente tem alguma novidade sobre esse assunto? Tem sim, Nayandra. Esse foi o assunto do dia em todo o Brasil, repercutiu no Brasil inteiro e principalmente lá em Brasília, né? A oposição, por exemplo, já fala em suspender a votação de projetos lá na Câmara, votações importantes, como a que o governo quer, que é a votação da reforma da Previdência, até que seja tomada uma atitude concreta em relação ao ministro Sérgio Moro. Alguns parlamentares já defendem, inclusive, a criação de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as conversas entre o ministro Sérgio Moro, à época juiz da Lava Jato, com o chefe dos procuradores, o Deltan Dallagnol. Agora, quem se pronunciou também foi a OAB disse, inclusive, numa nota pública, pediu o afastamento temporário do ministro Sérgio Moro até que as investigações a respeito desses vazamentos sejam concluídas. Hoje foi um dia também de suspensão de trabalhos em várias esferas do poder. Na Câmara Federal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou suspendendo os trabalhos de hoje, o que aconteceu também no STF. O presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu os trabalhos de hoje.
lá no STF, e esse é um assunto que está rendendo e vai continuar rendendo pelos próximos dias, né, Nayandra? Incomodando muito o ministro Sérgio Moro, que agora está na berlinda aí com todos esses vazamentos que foram divulgados aí pelo Intercept Brasil. Tá certo. Rosiane Chagas, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E aqui no estúdio do A Crítica na TV, eu já recebo o Elcio do Carmo, nosso comentarista de política, para conversar comigo sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Elcio do Carmo. Boa noite, Nayandra. Boa noite aos telespectadores. Bom, falando aí, pegando o gancho do que a Rosiane Chagas trouxe para a gente, já repercutiu no Brasil inteiro, não se fala em outra coisa, né, como a gente já falou aqui. O ministro Sérgio Moro estaria, então, na berlinda? Será que, de alguma forma, esse assunto pode aí impactar no Congresso? Porque a oposição já fala, inclusive, em barrar votações de projetos na Câmara, né? Projetos, inclusive, que seriam votados nesta semana. De que forma isso pode repercutir aí no governo Bolsonaro? Eu acredito que ele vai ficar na berlinda até que se esclareça todo esse imbróglio, até que esses documentos, Primeiro, tem duas coisas extremamente preocupantes. Como hackearam procuradores. Isso é muito estranho. E um juiz federal, né? Isso é estranhíssimo, tem que ser apurado a fundo. Segundo, o mérito, os detalhes do que foi gravado. Isso também é seríssimo, né? Hoje eu li artigos e assuntos de todas as naturezas, alguns preocupantes se forem verdades, de fato. Então, eu acho que nós temos que ter extrema prudência. Isso mexe com uma questão de Estado, isso vai impactar no Congresso Nacional. Hoje só se falou disso no Brasil inteiro. Eu recebi ligações de colegas, cientistas políticos do exterior. Se você pegar amanhã, os jornais mundiais vão comentar sobre essa crise também. Eu acho que tem que ser esclarecido. A OAB deu uma nota que eu achei extremamente interessante. Os meus colegas do Conselho Federal, eles determinaram prudência e, ao mesmo tempo, investigação séria e rigorosa sobre esse caso. A gente tem aqui, porque o vice-presidente general Hamilton Mourão falou em nota, né, ele se pronunciou hoje, ele disse hoje que estariam, então, fazendo uma certa tempestade em copo d'água, né, que não vê nada demais nas conversas entre o ministro Sérgio Moro e membros da força-tarefa da Operação Lava Jato. Para o vice-presidente, as conversas foram divulgadas fora do contexto original e defendeu a credibilidade do ministro. O Mourão disse ainda que os processos da Lava Jato não devem ser questionados por conta disso. A gente percebe que só o vice-presidente se pronunciou, mas o presidente Jair Bolsonaro está mantendo ali uma certa distância, até porque o governo Bolsonaro ali está tentando passar projetos na Câmara agora, passar projetos também no Congresso. Só acredita que essa situação que hoje, que vazou para todo o país, pode, de certa forma, contagiar aí a agenda governista? Não vejo, eu vejo totalmente possível. O que nós observamos é que atualmente o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem um discurso quase que único, né? Reforma da Previdência, e ele sabe que hoje ele ainda não conta com os 308 votos necessários. Então ele está seduzindo os deputados de várias formas para tentar esse apoio. Um fato como esse, eu lembro que o ministro Moro é um dos superministros do governo do presidente Bolsonaro. Um fato desse impacta e muito na credibilidade do governo dentro da Câmara dos Deputados. Não seria um certo exagero dos deputados, por exemplo, da base de oposição, querer barrar isso? Não, a gente só vai barrar os projetos, a gente só vai votar esses projetos, só vai dar continuidade às votações quando o ministro sair ou quando isso se resolver? Seria um certo exagero? A oposição radical... Eles podem estar também se aproveitando. Com certeza, eles vão tentar tirar dividendos disso daí. Eu vejo que talvez quem emperre mais seja o chamado centrão, que tenta tirar proveitos de decisões, às vezes, que geram dúvidas, né, no Congresso. Então, mais do que a oposição, acho que o centrão pode atuar aí. Agora, Elcio, o procurador responsável pela Lava Jato, né, o Deltan Dallagnol, ele usou o Twitter para se pronunciar sobre esse assunto. A gente vê aqui, ó, os procuradores da Lava Jato não vão se dobrar à invasão imoral e ilegal, à extorsão ou à tentativa de expor e deturpar suas vidas pessoais e profissionais. O ministro Sérgio Moro, hoje na entrevista que ele deu à imprensa aqui em Manaus, ele falou muito também em sensacionalismo
O senhor acredita com isso? Acredita que agora a credibilidade deles estaria abalada com isso? Repito a nota da OAB, prudência no primeiro momento, vamos verificar o que ocorreu. Concordo com o procurador Delanhol, agora, ao mesmo tempo, conversas sobre assuntos processuais entre juiz e uma das partes, excluindo a outra, também é imoral, também é ilegal. Exatamente nesse ponto que eu gostaria de chegar, Elcio, exatamente isso. Essa conversa, essa relação, numa operação séria como a Lava Jato, investigação séria que mexeu aí com grandes poderosos, inclusive com o ex-presidente Lula, essa relação entre um juiz Sérgio Moro, então juiz na época, com o procurador Deltan Dallagnol, que era o chefe da operação, isso seria imoral, né? Com certeza. Porque muitos falam que não, mas essa relação é normal. Não, eu chamo a atenção, o processo brasileiro, o processo penal brasileiro, ele não é inquisitório. Existe um juiz e duas partes. No caso da Lava Jato, que levou à cadeia o presidente Lula, tirou a liberdade do ex-presidente Lula, existe um juiz, na época Sérgio Moro, a Procuradoria-Geral da República, capitaneada pelo procurador Delanhol e outros, e a defesa. Então não pode haver privilégio aí, senão você não está julgando de forma isenta. Obviamente, a defesa do ex-presidente também vai se aproveitar disso. Com certeza, com certeza. Eu, advogado do ex-presidente, iria tentar explorar essa falha aí, essa suspeição que pode ser atribuída. Eu estou falando pode ser. Nós temos que ver, Nayandra, toda a conversa para ver se dentro do contexto há um privilégio para A, B ou C. Agora, como, né? O site jornalístico The Intercept Brasil conseguiu ter acesso a essas mensagens. É o que está sendo bastante questionado também. Com certeza. Isso é ilegal, isso é imoral, é algo que vai ter que ser apurado. Eu acredito que isso se chegue até um culpado, porque diz respeito a pessoas poderosas. Eu não sei se o teor da conversa toda vai ser colocado para a população. Nós observamos hoje, na visita do ministro aqui, o ministro Moro, que ele estava com um semblante extremamente tenso, né? Nada relaxado. E é claro, tanto ele quanto o vice-presidente Mourão, o discurso não, isso é coisa pequena, isso é coisa, estão tentando fazer a tempestade num copo d'água. O discurso oficial vai ser esse até ser resolvido. Isso, inclusive, deve estar agravando, com certeza, a crise no governo Bolsonaro, né? Com certeza, que até agora continua no palanque, né? Continua extremamente raivoso em algumas colocações. Isso vai tensionar ainda mais. Então, tá certo. Eu quero agradecer aqui o cientista político Elcio do Carmo por aceitar o nosso convite, vir aqui até o estúdio da Crítica na TV para nos esclarecer aí essas questões envolvendo aí o vazamento de conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol. Sempre um prazer, Nayandra. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite a todos. E veja a seguir, presidente Jair Bolsonaro ameaça suspender pagamento de benefícios como Bolsa Família caso o crédito extra não seja aprovado pelo Congresso. E com essa situação do ministro Sérgio Moro, essa situação agrava ainda mais. E mais, a festa de Pentecostes agora em Manaus são 7h50. A Crítica na TV volta já já.